Vamos então ao nossa próxima explanação, a utilização do legislativo e inteligência artificial como aliada de cidades inteligentes no contexto de ESG e Corruption Free. Ela é gestora de políticas públicas USP com foco em controle e defesa nacional, analista de inteligência antiterrorismo. Vamos receber Bárbara Cristal. Você quer fazer daqui ou faz com sem fio? Vou fazer sem fio. Aqui tem um passador, tá? Obrigada. Eu vou desligar esse aqui. Tem água aqui para você, 50 minutos está na tela também. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vocês estão animados ou não? Então vamos ficar. Primeira coisa que eu vou perguntar. Quem já ouviu falar de inteligência artificial, levanta a mão. Quem já usou de inteligência artificial para alguma CPI, levanta a mão. Quem já teve vontade de usar e nunca usou? Então vamos lá, só para vocês verem, né? Muitas pessoas levantaram a mão, mas no Brasil a gente tem muito mais pessoas que não conhecem, que nunca ouviram falar e que vão aí demorar um bom tempo para começar a utilizar isso no dia a dia da gestão pública. Muitos vereadores, prefeitos, pessoas de órgão de investigação têm medo de inteligência artificial por imaginar que a inteligência artificial pode tirar as suas funções principais, mas é o inverso. A inteligência artificial, ela facilita você fazer o seu serviço. Por quê? Um ser humano, ele faria uma ação durante meses. E a inteligência artificial, ela faz em segundos. Então vamos supor que você tenha que analisar um contrato de saúde, uma CPI de educação. A parte operacional, que é fiscalizar em loco, vocês conseguem fazer. A inteligência artificial faz por georreferenciamento, mas ela tem muito mais poder de analisar contratos e questões de valores. Então esse é um evento bem interessante para vocês verem como que utiliza. Deixa eu ver aqui. Você sabe para mim aí que não está passando aqui não. Tá. Hoje, quais são aí as grandes dificuldades do município de forma geral? Saneamento, planejamento urbano, geração de transmissão de energia, atendimento cirúrgico, distribuição de medicamentos, qualidade de educação, participação cidadã, segurança pública. Eu vou dar 2 exemplos de inteligência artificial em segurança pública e em medicamentos. Vou dar um exemplo de São Paulo. Em São Paulo tem um aplicativo chamado Aqui Tem Remédio. Como é que funciona na maior parte do Brasil? Uma pessoa vai no SUS, ela recebe lá o receituário dela e vê uma medicação. Ela sai, ela vai em vários lugares procurando aquele remédio. Com um aplicativo Aqui Tem Remédio, não é isso. A pessoa procura no celular, ela escreve assim, omeprazol. Aí vai aparecer todas as farmácias populares onde tem aquela medicação. Por que isso é importante? Porque a pessoa, ela vai gastar uma ficha de ônibus para ir exatamente aonde tem a medicação. Ela não fica passeando de 50 mil lugares para saber se tem ou se não tem. E se não tem a medicação? Ela reserva a medicação com pedido antecipado. Então isso facilita muito a vida do cidadão. A gente tem que pensar que a inteligência artificial veio para facilitar a vida das pessoas de forma geral. Em relação à segurança pública, eu acho que vocês têm visto cada vez mais aquelas câmeras inteligentes. Muitas vezes as câmeras inteligentes, elas estão vinculadas a você ter ali que atingir indicadores de cidades inteligentes, e um dos indicadores de cidades inteligentes está vinculado a se ter uma maior tecnologia na questão da segurança pública. Mas, vou dar um exemplo, tá? Eu moro em São José dos Campos. Na minha cidade, lá o pessoal usa um óculos, né? Os policiais usam óculos.
um óculos de reconhecimento facial. Então, se ele olhar assim e tiver alguém fugitivo, na hora já vai passar a pessoa. E aí ele vai lá e faz a apreensão. Isso tem sido cada vez mais constante em vários lugares. Aeroporto cada vez mais está tendo esses avanços. E por que eu estou falando isso para vereadores? Porque hoje, no plano diretor, né, que muitas cidades não têm ali uma obrigatoriedade, mas que é importante terem, a gente consegue pensar em mobilidade inteligente, a gente consegue pensar em ilhas de bairros, a gente consegue pensar nas vocações municipais. Vários municípios que estão aqui hoje ainda não encontraram a sua vocação municipal de fato. Isso é muito importante. E eu vou dizer o porquê. É muito importante porque é um negócio chamado atratividade municipal. Quanto mais atrativo municipalmente o meu município mais chance dele conseguir ter recursos internacionais para aquele município. Hoje, a gente não faz gestão pública pensando apenas nas emendas, apenas nos repasses federais. Não. A gente pensa em gestão pública a nível internacional. Qualquer cidade do mundo pode fazer um aporte em qualquer cidade brasileira. Qualquer instituição, Banco Mundial, Unesco, ONU, pode fazer um repasse para um município. Então, esse entendimento tem um negócio que é muito legal, chamado cidades irmãs. Existem vários modelos internacionais em que o município consegue ser atrativo desde que ele tenha indicadores, bem estruturados. Então, vamos dar uma olhadinha nisso. Passa para mim. Tem uma coisa chamada 7 E's da gestão pública, que é o quê? Economicidade, eficiência, ética, eficácia, efetividade, execuibilidade e equidade. Muitas vezes vocês vão ver algumas recomendações de órgão de investigação que elas não são execuíveis na prática. Ou porque elas são muito caras, ou porque elas não vão de fato conseguir ser implementadas, porque elas não teriam como ter esse resultado. Vou dar um exemplo para vocês bem tranquilo, tá? Estiquem a mão o máximo para frente que vocês puderem, todos. Todo mundo esticou? Tem gente que nem começou a esticar. Estiquem todo mundo o máximo. Esticaram? Agora estiquem mais um pouquinho. Todo mundo esticou mais um pouquinho? Por que isso é real? Porque a gente nunca faz o melhor da primeira vez. E é por isso que a gente fala dos controles dos órgãos de investigação. Para que a gente gere uma governança, para que você saia do que você acha que é ideal, porque você tenha potencial de realmente fazer. Então, quando um vereador fiscaliza o município, é porque ele sabe que o município tinha muito mais potencialidade de fazer uma ação que ele não está fazendo. Quando um tribunal de contas avalia as contas e vai para a Câmara aprovar, pode ser que tenha ali mais elementos para serem colocados ainda que o município não trouxe como resultado. E a função de vocês, muitas vezes, vai impactar em futuras eleições. Isso é muito importante. Passa, Lindilô. Pode passar? Pode passar? Tem um modelo que a gente fala que é um modelo de ideia de controle. Como é que funciona? Preventivo, concomitante e posterior. O que dá capa de jornal? Controle posterior, que é aquele controle que fala, foram roubados milhões e milhões e milhões de reais. Isso dá capa de jornal? Sim. Mas isso de fato muda a vida das pessoas? Não. Mas o controle preventivo e o predetivo, ele muda. Inteligência artificial, ele atua no controle predetivo de ação, que é antes de acontecer a fraude, antes de acontecer a irregularidade. Então eu consigo saber por meio de robôs se vai ter uma irregularidade ou não em uma licitação. Eu consigo saber se uma empresa que está punida em São Paulo, Rio de Janeiro, Macapá, ela pode estar participando de um certame no meu município. E essa empresa não poderia participar daquele certame. Essa gestão de uma inteligência artificial, ela está cada vez mais atual e vocês vão ver que tem premiações tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Tem esse perfil aqui, para quem nunca viu, chama-se Corruption Free. A ONU fez um manual com o PNUD falando assim, olha, como é que eu consigo em comunidades locais fazer um município ter o mínimo de corrupção possível, né? Não existe risco zero, não existe corrupção zero, mas qual que é o mínimo que eu consigo em relação àquele município? Então a ONU pensou como criar comunidades locais onde a corrupção fosse cada vez menor a nível governamental. Pode passar para mim, por favor?
Aí tá o modelinho, né, para vocês verem, quem gosta de procurar, né, ver estruturação. Essa é a carinha do modelo, tá? É esse padrão de corruption free. Isso é muito legal, porque tem cidades que falam assim, a minha cidade é muito pequena. Gente, é muito mais fácil eu combater corrupção numa cidade pequena do que eu combater numa grande. Então, quanto menor a cidade é, mais chance de sucesso eu tenho, e não o inverso, tá? Pode passar, por favor? Isso daqui, gente, é o perfil de inteligência artificial nos municípios hoje. Serve para a Câmara? Serve. Serve para governo estadual? Serve. Serve para a Procuradoria? Serve. Serve para órgão de investigação? Serve. É o mesmo modelo, é o mesmo projeto, tá? A única coisa que vai mudar é o perfil de relatório e a forma que ele vai ser instruído ou entregue. Vocês estão vendo ali na tela, ó, tem lá 129.950.5100. Lá tá dizendo assim, ó, quantas empresas fraudaram dispensa na cidade X? Aparece automaticamente em 3 segundos. Quantas empresas têm CNPJ não válido ou inexistente ou tá um CPF que está sendo pago naquele município? 9. Quantos CNPJs estão punidos e não poderiam ser contratados naquele município? 5. Quantas empresas são EPPs ou MEs que foram contratadas irregularmente? Aí vai aparecer. Então tem uma sequência perguntando o que tem de errado ou irregular naquele município. O prefeito, isso é bom? Importante. Para uma CPI, isso é bom? Imbatível. Essa é a verdade, tá? Uma CPI imbatível é uma CPI que tem materialidade de dado e informação com documentação comprobatória. Então, para a CPI, isso aqui é bombástico, tá? Vocês estão vendo ali embaixo, ó, tem uma sequenciazinha de pontos. Tem um negócio chamado ordem cronológica de pagamento. O que acontece muito em ano eleitoral? Ano eleitoral, muitas vezes, se para a ordem cronológica e se paga os empresários que têm mais interesse. Isso normalmente vai criar aí vários tipos de crimes, inclusive, às vezes, um crime eleitoral. Então, ele é muito importante. Tem vários prefeitos aí que ganharam a eleição, mas não necessariamente vão conseguir tomar posse por abuso de poder econômico vinculado à ordem cronológica de pagamento. Pode passar? Mas só um minutinho. Pode voltar para mim. Vocês estão vendo essa parte aqui, ó? Essa parte aqui vocês vão ver funcionando na prática, tá? Daqui a pouquinho, todos vocês vão ver. E só uma coisa, hoje, né, como é aniversário da UBB, eu vou sortear um relatório inteiro de fraude e irregularidade para algum município de vocês. Quem quiser, né, claro, né? Quem quiser aí ser um vereador que quer saber se por acaso quantas irregularidades tem no seu município para utilizar em 2025, agora no final a gente vai sortear um. Então, ó, vamos lá. Aqui como é que funciona? A gente bate o nome de o CNPJ de uma empresa ou o CPF de uma pessoa e vai mostrar todas as relações que ela tem. Advogado, contador, empresa, sócio. É isso que funciona. Esse aqui é o maior nível de investigação que se tem. Vocês têm uma noção? A gente tem uma premiação no MIT, que é aquele órgão, né, aquela universidade que é a mais tecnológica do mundo aí dos Estados Unidos. Ele foi reconhecido internacionalmente. No Brasil, a gente tem primeiro lugar em combate à corrupção. Pode passar? Aqui, ó, aquele modelinho ali o pessoal gosta muito. Vocês estão vendo os pontinhos em azul? Os pontinhos em azul são as empresas. O que acontece eu consigo ver assim, ó, assim como tem boa prática em gestão pública, também tem boa prática em fraude e irregularidade. Eu consigo ver aonde uma mesma empresa faz o mesmo tipo de fraude e irregularidade em diferentes municípios do Brasil. Então, quando eu falo máfia da merenda, máfia dos ônibus, máfia do remédio, máfia da prótese, é porque eu tenho uma sequência de irregularidades iguais em diferentes municípios, realizados da mesma forma pelas mesmas empresas. Então, o jeito de corromper é o mesmo, entendeu? Isso é muito legal, porque muitas vezes eu consigo também ver o apadrinhamento político. O que é isso? Quais são os partidos que têm próximo de si contratados os ônibus, a merenda, os remédios, e quando eles perdem, eles vão para um outro estado ou uma outra região dentro do estado, as mesmas empresas acompanham eles ou não? E aí são as grandes operações que vocês veem no jornal. Então, a inteligência artificial consegue em 3 segundos falar: empresa tal que vende merenda, aonde ela vende merenda no Brasil inteiro? Aí aparece. E aí você vai puxar a documentação, o tipo de fraude é o mesmo. Então, isso é uma coisa muito boa.
Aqui embaixo é o nível de eficiência da gestão pública, que entra um pouquinho naquela linha das ODS, do ESG, que vocês hoje cada vez vão utilizar mais. Pode passar? Para quem nunca ouviu falar, né, esses são os 17 ODS. O Brasil criou esse ano, né, criou o 18, que é contra o racismo. Então, esses ODS, eles estão vinculados a você pensar numa... como é que eu vou dizer isso? Um acordo, tá, geracional. Que você faça o que você tem que realizar de gestão hoje, mas que você leve em consideração as gerações futuras, para que eles tenham ali sustentabilidade, né, tanto ambiental, quanto financeira, quanto social. Então, quando a gente pensa em integridade, a ODS da integridade é a ODS 16. Paz, justiça e instituições eficazes. Por que isso é importante? Porque os órgãos de investigação, né, o controle de forma geral, a governança, ela tem um negócio chamado risco reputacional. O risco reputacional, ele é muito positivo, né, hoje em dia. Para vocês terem uma ideia, vocês vão ver daqui a pouco alguns municípios. Pode passar para mim, por favor? Então, no ODS 16, né? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Eu quero que vocês vejam, porque às vezes as pessoas falam assim, Bárbara, você está falando uma coisa que não existe, está falando uma coisa que ninguém usa. Não. Vocês vão ver daqui a pouco que várias pessoas usam, já está em vários estados e tem vários estados premiados, tá bom? Mas eu quero que vocês percebam que muitas vezes a ideia de como eu vou começar a construir no município, ideias de agendas internacionais, começa com um anual, começa com um diagnóstico, começa com uma mandala, começa com algumas ações que elas vão aos poucos evoluindo. Então a gente tem ali diagnóstico de indicador de monitoramento. Hoje, várias câmaras, várias procuradorias, elas fazem um acompanhamento das ODS também pela Câmara Municipal. Vários vereadores têm a pauta, que é, qual é a sua pauta? A minha pauta é educação. Quais ODS estão na minha pauta? Qual linha de ESG está na minha pauta? Isso é muito legal. Por quê? Porque esse vereador, ele pode estar numa comissão da ABNT, ele pode estar numa frente parlamentar, ele pode estar atuando internacionalmente em vários eventos da ONU. Isso é muito forte, porque traz para ele uma bandeira com risco reputacional muito positivo internacionalmente. Isso tem acontecido cada vez mais. Pode passar? Pode passar? Esse daqui eu acho que vocês conhecem bem, né? O vereador trabalha bastante com isso, que é os indicadores do IEGM. O Tribunal de Contas de cada estado, ele traz um indicador de governança que vai avaliar a gestão. Isso para vocês é o dia a dia de acompanhamento da eficiência da gestão pública nas mais diferentes frentes: saúde, educação, meio ambiente, segurança. E antigamente, qual que era o pior indicador do IEGM no Brasil inteiro? O pior indicador era planejamento estratégico. E hoje, qual que é o pior indicador? Antigamente, planejamento estratégico tinha uma consequência muito grande, que era o quê? Se eu planejo mal, eu compro mal. Se eu compro mal, tem grande chance de eu fazer fraude e irregularidade. Por quê? Se eu não sei quantas crianças vão se matricular em 2026, como é que eu sei quanto eu vou comprar de cadeira? Quantos novos banheiros adaptados eu tenho que fazer? E aí vem vários apontamentos. Então, esse momento de acompanhar o IEGM, ele é muito importante na hora que vocês vão fazer a avaliação do PPA que vai ser entregue. Entenderam qual que é a relação? Muitos desses indicadores, eles têm que estar no PPA. Hoje, os PPAs da maior parte dos estados, eles já vêm com cada ação vinculada a uma ODS ou vinculada a uma linha de ESG. Se o município de vocês não tem, é importante que vocês façam esse estímulo. Por quê? Porque traz uma atratividade internacional de investimento. Pode passar, por favor? Aqui, ó, só para vocês verem, tá? Vários tribunais, aqui é o de São Paulo, vários tribunais têm um negócio chamado mandala. Então, vocês conseguem ver como o município de vocês estão, mesmo que vocês não tenham realizado uma pesquisa municipal. Na mandala, automaticamente, já vai aparecer. Pode passar? Esses aqui são alguns pilares de ESG, né, da linha de ambiental, social e governança. Qual que normalmente tem? Vou dar um exemplo, tá? Gestão de arborização.
Tem muita gente que fala assim, no Brasil não existe isso, gestão de arborização. Nordeste faz muito bem gestão de arborização. Que é você saber em quais regiões é melhor ter qual tipo de árvore. Então região que tem comunidade ribeirinha, eu vou pôr fruta. Região de praça, eu vou pôr planta exótica. Eles fazem uma gestão de arborização tanto para o turismo quanto para alimentação. Tem cidades, por exemplo, que eles fazem a gestão de arborização vinculada a uma rota de, como é que eu vou dizer isso? Vendinha de feira, entendeu? Isso é muito legal, porque eu trago uma atratividade turística, comercial, e ainda consigo uma sustentabilidade nutricional da cidade. Outras ideias, né? Tem de vários outros lugares. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Vocês estão vendo, existem vários tipos de indicadores que são da CGU, do TCU, do TCE, para as mesmas informações. Então, isso é importante? Sim, é importante. Eu tenho 15 órgãos olhando para os mesmos indicadores e eu tenho muitas vezes uma cidade que ela nem sabe que existe aquele indicador ou que ela é avaliada por aquele indicador. Isso é muito importante, vou dizer o porquê, tá? Eu sou auditora. Muitas vezes, quando eu vou fazer uma auditoria, a pessoa que tem que preencher as informações, ou ela não sabe que era importante, ou ela não tem noção das consequências daquela informação. Vou dar um exemplo. Quantas crianças são diabéticas crônicas no município X? Se a pessoa não preenche, não aparece no IgM. Eu sou governador. Eu olho para o município. Quantas crianças tem com doença crônica de diabetes no município X? Se está 0, por que eu vou mandar medicamento para lá? Eu não vou mandar, porque a informação não está no sistema, não está na mandala. E aí fica todo mundo desesperado. Vai o vereador pedir remédio, vai o deputado pedir remédio, vai o outro pedir emenda, quando não precisava nada disso. O que precisava era aquele servidor colocar o dado que precisava ser realizado no sistema. Então, essa é uma realidade que vocês têm que fiscalizar o quanto mais. Às vezes vocês fazem um trabalho gigantesco que ele não era necessário. Se as pessoas que têm que preencher os dados, as informações, fazem a coleta e colocam onde precisa ser colocado, 90% daquele trabalho constante de pedir coisas cai por terra, porque já é obrigatório pela Constituição, mas precisa ter o dado. É igual aquela coisa. Por que a rota não passa no meu bairro? Porque o número de denúncia de assalto, de estupro, não aparece outlier. Se as pessoas não denunciam, então não tem indicador para mandar uma rota para lá. Isso muitas vezes tem que ser mudado. Isso é função de vereador? É, porque é o vereador que vai comunicar que isso tem que ser realizado. É ele que às vezes também pode fazer aquela denúncia, aquela informação. Isso aumenta, né, a possibilidade de ter resultado. Pode passar? Pode passar? Só para vocês verem, tá? Tem uma coisa aqui que eu gosto muito, Vocês estão vendo esse reuse aqui? Esse reuse é um negócio do governo federal que ele usou na pandemia, mas ele é usado até hoje e vários municípios grandes também usam. Que como é que eu vou dizer isso? É o banco de doações de cada prefeitura ou de cada governo estadual ou do governo federal. Você tem uma empresa, a minha cidade precisa de uma coisa que ela não vai comprar, mas você tem a possibilidade de doar. Você doaria? Na pandemia, esse reuse ele aumentou e muito. Pessoas doando máscara, pessoas doando equipamentos, e até hoje as pessoas doam um carro para a saúde, doam fraldas. Então as cidades, elas podem ter esse banco, né, de possibilidade de doação. Qual que é a diferença? Tem que ter um edital de chamamento e todas as pessoas que querem doar vão lá e doam. Isso é importante vocês saberem, porque às vezes vocês podem pedir para o município criar esse banquinho de doação aí que hoje, talvez eles não tenham. Pode passar? Isso aqui é uma coisa que eu gosto muito. Vocês estão vendo lá o plano de arborização urbana? Muita gente nem sabe que isso existe, mas isso está totalmente vinculado a uma ideia de sustentabilidade ambiental juntamente com o plano diretor.
E uma outra questão, o Plano Municipal de Infância e Adolescência, vocês estão vendo que ele já vem com um credenciamento lá embaixo de apoio da Comissão da União Europeia? É isso que eu estou falando para vocês. Muitas vezes, quem vai fazer um investimento para o seu município, fazer um plano muito bem feito, é PNUD e Comissão da União Europeia. Não é governo federal, não é governo estadual, não é dinheiro da prefeitura. E que se vocês sabem disso, vocês conseguem fazer essa relação. Comissão da União Europeia com o município de vocês. Comissão do PNUD com o município de vocês. Já fiz várias e várias reuniões com o PNUD e municípios pequeno porte, em que eles queriam saber, será que esse município, se ele tiver uma capacitação estruturada, ele chega no resultado esperado internacionalmente? E muitas vezes sim, né? Eles conseguem trazer esse benefício. Pode passar? Pode passar? Ah, vou só falar aqui, né? Volta lá para mim. Tem um conceito, que é o conceito de cidades inteligentes, né? Qual que é a ideia? Que são cidades mais humanas, que vão utilizar a tecnologia, mas tem uma ideia muito importante. Não é a tecnologia pela tecnologia. É a tecnologia fazendo com que a gente tenha avanços, que a gente tenha possibilidade de utilização. Quanto tempo o brasileiro médio passa no telefone? Uma quantidade enorme de tempo eles passam no telefone. Agora, o quanto daquilo ali ele usa para o dia a dia dele para gerar um resultado, né? Ele usa para pagar um imposto, ele usa para pedir um agendamento de cirurgia, ele usa para pedir uma informação ou não. Ele não está sabendo utilizar a ferramenta que ele tem na mão. Isso é uma coisa importante. Existem muitas ferramentas, né, municipais, estaduais e federais, que às vezes as pessoas não sabem como utilizar. Então, a inteligência artificial, ela tem no centro o ser humano. Não adianta eu comprar um ônibus elétrico e o ponto de ônibus ser um pau velho. Não é isso, tá? O ônibus tem que ser elétrico e o ponto de ônibus tem que te proteger da chuva, ter uma possibilidade de você estar seguro, né? Se por acaso alguém te assaltar, você conseguir ali apertar um botãozinho e falar com alguém, né, para pedir socorro. Isso tem sido cada vez mais constante. A ideia de cidades inteligentes, ele une, né, a tecnologia com a ideia do ser humano no centro. Pode passar, por favor? Isso daqui, ó, pessoal, é uma coisa bem assim diferente, né? Vocês estão vendo aqui na cabecinha desse menininho que está em vermelhinho ali aquele ponto, né? Isso é o acompanhamento das crianças do que elas estão acertando ou errando, do que elas estão prestando atenção, do que elas não estão prestando atenção nas aulas na China. Bárbara, que horror, isso é muito exagerado. Eu não estou dizendo se é bom ou se é ruim, estou dizendo que é um tipo de monitoramento. Mas qual que é o contraponto total? O contraponto total é você ter uma cidade que faz um terreno, doa o terreno para uma indústria, a indústria vem e a indústria não consegue ter ninguém para poder empregar. Quando a gente faz análise de diagnóstico, muitas vezes o nível das pessoas que se formam nas cidades está 19% em matemática, 20% em português. Aquela pessoa não tem empregabilidade. Eu não preciso chegar ao extremo de acompanhar desse jeito. Mas eu estou querendo mostrar para vocês que a maior parte dos países estão nesse nível de acompanhamento em educação. E nós ainda estamos com porcentagem de educação muito baixa, implorando para uma pessoa ser empregada, sendo que ela não vai conseguir porque ela não tem capacidade técnica para ser. Então, esses são dados, né, que precisam ser repensados. Pode passar? Aqui é o que vocês têm visto cada vez mais, né, que os aeroportos hoje têm, que é o quê? O acompanhamento das câmeras para ver se é um fugitivo. Às vezes vão dizer assim, nossa, mas é impossível. Vou dar um exemplo meu, tá? Há uns anos atrás, eu fui fazer uma investigação e eu peguei um predador sexual internacional e ele era um servidor público, numa cidade pequenininha, na área de RH. Faz sentido você ter na área de RH um secretário como um predador sexual internacional procurado? Não, né? Mas no Brasil acontece. No Brasil acontece coisas que a gente nem imagina. Pode passar. Esse daqui, ó, eu gosto muito. Vocês estão vendo ali, ó? São todos os serviços públicos monitorados. Que hora que a lixeira foi limpa? Que horas que passa o ônibus? Se por acaso está tendo algum sinal de incêndio, se tem algum bombeiro passando em algum lugar, se os ônibus estão na trilha, se o caminhão de lixo está passando. Esse georreferenciamento é em Santander, na Espanha. Só que no Brasil também tem. O estado que tem isso chama-se Santa Catarina. Santa Catarina consegue fazer vários acompanhamentos de georreferenciamento com inteligência artificial
das mais diferentes frentes de serviços públicos. Isso traz à população uma segurança de que os serviços estão sendo realizados, não é? Se eu olho ali e falo, pô, tá tudo funcionando e meu dinheiro está sendo bem gasto, né? Eu consigo ver funcionando automaticamente. Pode passar. Esse daqui eu gosto bastante, ó. A Arábia Saudita anuncia a criação de cidades sem carros. Eu já fui para 3.863 cidades, presencialmente. Tem cidades no Brasil que são ilhas turísticas, elas só não sabem que são. Tem cidades que você vai que tem canyon, tem cidade que você vai que tem cachoeira, tem cidade que você vai que tem um turismo gigantesco e que ela nunca percebeu a potencialidade vocacional dela internacional. Em várias partes do mundo está se planejando cidades que no Brasil já são possíveis de ser realizadas. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma rodovia carbono zero. Gente, quantas cidades no Brasil não tem quase 90% de carbono zero em relação a gasto, né, de emissão de carbono? Várias, porque tem regiões que a gente não consegue nem ter ônibus. Se você conseguir, em vez de olhar o problema, olhar como uma solução de atratividade, aquela cidade ela fica com um potencial de carbono gigantesco para vender pegada verde, por exemplo. Então tem várias possibilidades de melhoria de ação. Pode passar, por favor? Esse daqui, pessoal, eu gosto de mostrar, ó. Esse sistema aqui é um sistema que ele é utilizado para quando você vai conversar com um político, por exemplo, tá? Esse sistema chama Crystal Knows. Ele lê todo mundo, toda vez que você fala assim, que batatinha eu sou no Facebook? Como é que eu vou ser velho quando eu for, sei lá, em 2030? E aí você fica clicando ali. Toda vez que você clica naquilo ali, quero ler minha mão, se eu vou achar um amor hoje. Toda vez que você clica naquele negócio, a internet lê todos os seus e-mails, lê todas as suas informações, tá? Porque você permitiu que aquilo ali fosse realizado. Isso é utilizado no Crystal Knows. Então, o que acontece? O Crystal Knows diz assim, quando você conversar com tal pessoa, diga tal frase. Quando você conversar com tal pessoa, diga que gosta de tal coisa. Fale sobre tal assunto. Aquela pessoa sempre irá concordar com você. Então, isso daqui é utilizado nos Estados Unidos muito antes de qualquer reunião de política. Porque para a pessoa que ela quer ser o mais assertiva possível na reunião, tá? É assim que funciona. Você tem uma noção, tem uma parte que é gratuita, que é o que eu estou falando para vocês, e tem uma parte que é paga, que ele vem com mais dados ainda do que você deve ou não argumentar em uma reunião política. E você escreve com quem que você vai ter a reunião, tá? Que ele vai procurar ali as informações. Pode passar? Eu queria que vocês vissem. É muito interessante vocês pensarem, quando a gente fala assim, nossa, ESG, cidade inteligente, ODS, parecem coisas muito diferentes, mas não são. Os indicadores analisados são praticamente os mesmos e os temas são os mesmos. Então, quando a gente faz uma ideia de conjunto, a gente vai ter a governança, o ambiental e o social, tendo cada ODS específica dentro da sua área, né? Todos vocês vão receber as apresentações, mas só para vocês verem, vocês conseguem atingir, né? Ou pedir, ou exigir, aqueles municípios conseguem alocar os seus ODS de acordo com o ESG e com o ESG. Por que isso é importante? Por conta dessa atratividade cada vez maior. Pode passar? Esse daqui, eu gosto muito de mostrar, que é o quê? É cada ODS vinculada a uma ISO internacional com uma possibilidade de aplicativo, dando um exemplo, tá? Então, quando eu coloco ali, ISO 2020, então, acesso de informações de clima. Por que isso é importante de tecnologia? Porque eu vou saber qual vai ser a safra, que tipo de alimentação pode ser plantada naquele período, se aquela terra vai dar uma produtividade boa. Eu consigo planejar de verdade se eu vou ter uma região que vai ter fome zero ou não. Porque se eu consigo plantar, há chance de você diminuir a fome, não é? Então, existem algumas ideias que é assim, qual é a ISO, qual é a segurança que ela vai causar e qual é o pilar de dimensão e que tipo de possibilidade tecnológica eu posso trazer. Então, pode passar mais um. Esse daqui, vocês estão vendo lá, ISO 45001, que é o trabalho decente e crescimento econômico. Aí você tem ali, tecnologia, sistema de comércio eletrônico e digital. Hoje, né, tem várias cidades, não sei se vocês já viram isso, mas eu já vi bastante.
Tem cidades em que eles cadastram, né, os feirantes e eles fazem um negócio chamado job rotation, que é o quê? Cada época do ano eles vendem, sei lá, agora é época de morango, então eles vão vender, todos vão vender morango na cidade inteira. Aí eles trocam 4 vezes no mês de bairro que eles estão trabalhando. Por que isso é importante? Porque eu vou cadastrar vários feirantes, todos eles vão vender a um preço mais barato do que o supermercado, a prefeitura vai subsidiar o resto e você vai gerar muito mais emprego, você vai gerar uma alimentação nutritiva e você vai ter um aumento de empregabilidade. Então, às vezes, né, você fala assim, como é que eu resolvo problemas? A maior parte dos problemas, eles já têm soluções. É que às vezes a gente só não conhece quais podem ser as possibilidades de soluções existentes. Tá bom? Pode passar mais um? Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Consumo e produção responsáveis. ISO 14.080. Aí qual poderia ser o aplicativo lá? Sistema de consumo responsável. Hoje, ele vem dizer assim, ó, se por acaso esse negócio que você está comprando, ele tem ISO de sustentabilidade, se ele usa a parte de ambiental, reversa, se ele tem economia criativa, e tudo isso vai dando pontuação. Por que isso é importante? Eu acho que vocês já viram a lei de licitações novas. Na lei de licitação vem assim, se um produto, se é uma compra sustentável, ela tem mais competitividade, ela tem mais pontos para poder ter resultado e ganhar aquela licitação. Então, essas ações, elas são muito importantes. Pode passar? Você abre para mim a outra tela lá agora? Pessoal, agora eu vou descer que eu vou abrir o sistema para vocês verem, tá? A gente vai ver um sistema de inteligência artificial funcionando, só para vocês terem uma visão de como a gente hoje consegue acompanhar a integridade de cada município, tá? Espera que eu vou ali e já volto. Vocês estão vendo aqui, ó? Esse é um sistema, coloquei Campo Grande, tá? Tem Campo Grande, tem São Paulo, tem Colatina, tem estados de tudo quanto é lugar. Hoje a gente consegue periciar em 100% todas as cidades do Brasil, todos os governos estaduais e nível federal. Então, na tela, automaticamente aparecem todas as fraudes, todas as irregularidades. É assim que funciona, tá? Pra vocês terem uma noção, Campo Grande ganhou 2 prêmios esse ano, né, com a gente. Ganharam o prêmio Melhor Projeto de Tecnologia Inteligência Artificial de Integridade, em segundo lugar, e foi finalista de Melhor Projeto de Automação em Cidades Inteligentes, na linha de integridade. Vocês estão vendo aqui, ó? Quando eu coloco empresas punidas, todas as empresas que foram punidas, tá? Que não poderiam ser contratadas ou que não podem ser pagas, elas já aparecem automaticamente na tela. Isso é muito importante, por quê? Porque é função do vereador, não é? Fiscalizar o Poder Executivo. Então, toda empresa que tem ali, que está em vermelho, é uma irregularidade, é uma ação. Juntando todas elas, dá para ser uma super CPI. É assim que funciona, tá? A gente faz isso todos os dias em diversos municípios do Brasil. Vocês estão vendo aqui, ó? Tem a parte assim, ó, de pagamento, de gasto. Por que isso é importante? Há muitos anos atrás, quando eu fazia a investigação, as pessoas me perguntavam assim, Bárbara, por que você escolheu tal processo? Bárbara, por que você não escolheu uma amostragem maior? Bárbara, por que você está indo atrás do Joãozinho do partido tal, do Manezinho do partido Y? Nunca foi isso, tá, gente? É que acontece, o ser humano ele tem sua limitação. Não dá para você pegar 100% de um contrato, de todos os contratos de uma área dos últimos 20 anos. Não funciona assim. Mas com inteligência artificial, você pega 100% dos dados dos últimos 20 anos. E com isso, de fato, a gente faz não só a parte de investigação, né, mas a parte de acompanhamento. E eu vou mostrar para vocês só outras informações. Espera aí. Ó, só para vocês verem, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar a parte de... Ó. Vocês conseguem ver ali? Acho que está com a internet fraca por aí. Vai ter que pegar do zero. Peraí que ele ficou paradinho. Ó, enquanto ele está baixando ali, ó, só para vocês verem, ó.
Aqui, ó, é Campo Grande, tá? Quando eles ganharam aqui, ó, ganharam 2 prêmios Latam, tá? Ganharam inovação pelo uso de tecnologia e ganharam melhor tecnologia do mundo em combate à corrupção. E aqui, ó, foi Colatina, ganhou esses dias agora, ó, ganhou o selo diamante em transparência pública. A maior parte dos municípios que usam inteligência artificial, eles fazem um índice de 100%. Por que isso é importante? Porque eu tenho tudo que o município precisa saber de si mesmo numa tela em 3 segundos. Seja para corrigir ou seja para punir, né? Depende de qual linha a gente vai escolher. Mas o que acontece não tem como você querer utilizar uma informação, né, no nível de profundidade dessa, e você não mudar completamente a sua cidade. Vê se você consegue entrar aqui, que eu acho que está fraquinho a internet. Peraí. Deixa eu ver se ele consegue entrar enquanto isso. Se ele entrar, eu volto aqui. Mas só para vocês terem... Tranquilo. Só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Daqui a pouco ele vai tentar entrar. O que aparece ali, ó? A gente consegue saber que além da linha de saber as fraudes e irregularidades, a gente consegue ver todos os médicos, todos os enfermeiros, todos os dentistas, todos os pagamentos, todo o patrimônio. Isso faz o quê? Faz você ter muito mais possibilidade de integridade. Vou dizer por quê? Quando a gente vê um radar, na nossa frente, a gente acelera a 300 por hora? Não, ninguém faz isso. Então, se eu tenho um governo federal, se eu tenho um governo estadual, se eu tenho um governo municipal, onde todos os servidores sabem que eles estão sendo monitorados, qual que é a chance da pessoa fazer uma irregularidade sabendo que daqui a 3 segundos ela vai ser pega? É 3 segundos que ela vai ser pega, não é tipo 1 hora, não é 2, não é 10, é 3. Então, o que acontece automaticamente a gente gera integridade. Porque a pessoa sabe que ela está sendo monitorada. Então, a chance de ela fazer irregularidade é praticamente 0. Em procuradoria, o que eles fazem? Um acompanhamento muito mais profundo. Você clica para mim no de baixo aqui, ó. Aqui, ó, para cá. Não, para cá, para cá. Essas coisinhas, ó, isso. Clica nesse. Isso. Aqui, né, tem todo por fonte, ó. Isso aqui é muito legal. Vou olhar a doação de campanha, por exemplo. Quais fornecedores aquele prefeito pagou nos últimos 6 meses de mandato? Isso agora para a transição a gente está arrebentando, tá? Transição é o quê? Quantas empresas punidas não podem ser recontratadas para o ano que vem? Ela aparece. Quanto aquele prefeito que ganhou ou que perdeu pagou fora da ordem cronológica, tá? Fora da ordem cronológica, para quais tipos de fornecedor ele privilegiou? Esses fornecedores têm qual dono? Esse dono doou para quais campanhas, tá? É assim que a gente normalmente caça prefeito antes da posse. Pode passar por debaixo. Aqui é um acompanhamento, né, por função e valor. Pode clicar no de baixo. Pode passar no de baixo, a florzinha. No de baixo. No de baixo tem mais um. Pega ali as despesas ali para mim ver. Do lado. Esse daí. Só abaixa um pouquinho só mais para mim. Abaixa mais um pouquinho. Não. Esse aí, baixa esse aí. Isso, clica no de baixo. Pode clicar. Deixa eu ver se apareceu. Esse é o do médico, tá? Vocês estão vendo, ó? Vendo aqui, ó? Outros, odonto, enfermagem, médico. Eu consigo saber quais são todos os médicos do Brasil que fazem carga horária irregular. Quais são todos os médicos do Brasil que são funcionário fantasma. E aonde esses médicos estão? Quando o médico não está trabalhando na minha cidade, ele está onde? Ou ele está em Campinas, ou ele está em Valinhos, ou ele está não sei na onde. Vocês entenderam? Então, isso é muito importante, porque se na minha cidade tem muita fila, alguém não está trabalhando na minha cidade. Se a minha cidade tem muito atraso de cirurgia, alguém não está trabalhando na minha cidade. É assim que funciona, tá, pessoal? Não tem outra lógica. E aí isso serve tanto para médico, enfermeiro, dentista. Isso é a materialidade para você abrir um processo de corregedoria. Isso é a materialidade para você abrir uma CPI contra o prefeito. Ou uma improbidade administrativa. É assim que funciona, tá? Então tem várias questões. Só clica no de baixo ali, ó. Esse. E esse daqui, ó, a gente fala que é a tampa do caixão total. Que é o quê? A gente coloca qualquer CNPJ ali e vai aparecer todo o grupo societário que aquela pessoa tem,
ao longo da vida dela e mais os advogados e os contadores. Então, na hora que aparece ali, é um nível de profundidade de investigação que é o mesmo perfil da Polícia Federal, tá? E o que é legal? Com uma vantagem muito grande, que é 3 segundos na tela. Então, isso traz para um vereador uma possibilidade de um relatório, de uma CPI muito forte. A gente tem CPI no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no Paraná, e são CPIs que tiveram, assim, 18 mil páginas de irregularidade. Às vezes a gente pensa assim, nossa, meu município é muito pequeno. Gente, o problema no município não é ser pequeno ou grande, tá? A questão é, o que tiver de irregularidade vai aparecer. Isso é uma população, que a população tem grande possibilidade de trazer aí avanços. Você só me põe uma apresentação para mim poder finalizar, só? Isso. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Ó, esse aqui é meu telefone. Aí vocês mandem uma mensagem para mim lá, tá? Com o nome e a cidade de vocês, que aí eu vou escolher aqui 2 para ganhar um livro e 1 para ganhar um relatório, tá? Então a gente tem ainda 4 minutinhos, estou esperando aqui, tá? A 10ª pessoa que mandar mensagem vai ganhar o livro, a 15ª vai ganhar o outro livro e a 20ª vai ganhar o relatório. Então, estou esperando. Ó, pessoal, coloca o nome, tá? Coloca o nome e a cidade, tá bom? Tá chegando aqui, ó. É só pegar o telefone lá, mandar um oi, aí coloca o nome e a cidade, tá? Ó, aqui assim é mais justo, né? Eu consigo ver aqui na hora já, tá vendo? Chegou aqui, ó, Montemor, Costa Rica, tá chegando vários, tô recebendo. Tá vindo aqui, ó, tá vindo o monstro. Ó, quem ganhar o relatório tem que usar, hein, pessoal? Eu vou na cidade pessoalmente pra ver se vai usar. Chegando. Ó, já vou começar a sortear, tá? Vou sortear primeiro o livro. São João do Cariri, PB. Paraíba. Deixa eu ver, cadê? São João. Danilo Luiz, cadê você? Você? Opa! Deixa uma foto aqui pra gente. Esse que é o livro do professor Isaac Carneiro. Obrigada, viu? Ó, vamos pro segundo livro. Vamos pro segundo livro. Chegou aqui, ó. Edinaldo Moura, Juazeiro do Norte, Ceará. Opa! Vamos lá. Livro professor Isaac. Doutor Zazer. Obrigada a você. E vamos lá para o último, que é o relatório. Ó, gente, estou falando sério, hein? O relatório custa 54.250. É bom, né? Só porque é aniversário da UVB, viu? Que eu não sou tão boazinha assim, não. Vamos lá. Quem ganhar tem que fazer, hein? Ficar pronto em 15 dias úteis. Ó, chegou aqui, ó. Não sei falar esse nome. Não tem I, é WLL Ana Dantas Caicó Rio Grande do Norte. Ela tá gritando aqui sem parar, que sorte. Como fala seu nome?
fazer um relatório de fraude e irregularidades. Está em 2025 na vereança? Já é? Então vamos lá. Quero ver vocês usarem. Pessoal, foi um prazer. Espero que vocês tenham aprendido uma linha diferente, né, de investigação para CPIs, para prefeituras. E a ideia é sempre fazer com que a sociedade tenha o melhor resultado, tenha a melhor gestão pública que ela possa ter, os melhores serviços públicos. Todo dia a gente acorda, não é para fazer capa de jornal, a gente acorda para fazer uma pessoa receber um medicamento que ela não receberia, fazer uma cirurgia que ela não faria. Essa que é a verdade. Eu sei que todos vocês pensam da mesma forma. Então, até uma próxima, foi um prazer. Muito obrigado, Bárbara Cristal. Eu vou convidar o Lana que suba ao palco para fazer a entrega do certificado, já que você foi sorteada, né? Faça a entrega do certificado, então, para a nossa palestrante. Opa, que funcionou. Salva de palmas, então, para a Bárbara Cristal pela participação aqui no nosso evento.